Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Antes de iniciar esse programa, gostaria de agradecer você aí de casa, que compartilhou conosco informações, compartilhou conosco também as suas ideias a respeito do nosso programa. Você que acessou o iidc.org.br e mandou um e-mail para a gente, entrou lá, participou da promoção dos livros do professor Regis de Oliveira, meu muito obrigado. O nosso site, a cada dia, tem mais acessos graças a você aí de casa. E a dica de livro dessa semana é o Google for Lawyers. Esse é um livro muito importante para você, advogado, que milita nos tribunais, que milita nas nossas cortes. Aqui você pode encontrar uma coletânea de resultados que efetivamente deram resultados no exterior e que podem ser aplicados aqui no Brasil também. Principalmente porque a nossa OAB não se move no sentido de alterar a legislação no que concerne a publicidade. E, em razão disso, nós temos aí a internet como uma ferramenta muito importante para divulgar o nosso trabalho como advogado. Então, eu indico, você pode comprar esse livro através da internet, no abanet.org, esse site que está aparecendo no rodapé aqui, e eu indico a leitura, porque é um livro em que você pode, desde da consulta mais simples de jurisprudência, e ele pode também ser moldado para a jurisprudência brasileira, como também fazer aí uma propaganda, não uma propaganda ostensiva, mas uma propaganda informando os seus dados, informando a sua especialização através da internet. São dicas importantíssimas para o advogado que está aí tomado pela globalização. E hoje o nosso programa vai tratar de um assunto que tem tomado uma vulta muito grande na nossa sociedade, que é a questão da ficha limpa. E, para tanto, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do IDC, nos estúdios do Conexão Legal, um amigo, uma pessoa em quem eu admiro muito, meu amigo, professor Alexandre Rolo. Tudo bem, Alexandre, tudo bem? Tudo bom. O doutor Alexandre Rolo é mestre e doutor pela nossa querida PUC São Paulo em processo civil e é um dos nomes mais queridos aí, mais respeitados no direito eleitoral do Brasil. Não é isso, doutor? Eu queria agradecer o convite, para mim é uma satisfação estar aqui com você no Conexão Legal, você que é um líder da advocacia, e eu estou à disposição para a gente debater esse tema que é tão interessante. Obrigado. Alexandre, recentemente, aí quando o ministro Fux assumiu no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos o julgamento do Ficha Limpa. Sim. E esse julgamento, de certa forma, surpreendeu a população, mas não nós, os advogados, que já tínhamos a ideia de que a Constituição já deixava muito claro que o Ficha Limpa só pode se iniciar um ano após a lei ter se instaurado. Essa decisão do Supremo, no sentido de que o Ficha Limpa tem que seguir o princípio da anualidade, ele te surpreendeu? Como foi? Não me surpreendeu. Eu, se fosse ministro, votaria nesse sentido também, de aplicação do artigo 16. Agora, uma coisa muito importante da gente colocar, Leandro, a respeito dessa discussão, é que essa é uma discussão muito apaixonada, né? A gente tem visto embates não só fora do judiciário, como também dentro do judiciário. Você há de lembrar que no ano passado, em 2010, nós tivemos 2 votações empatadas lá no Supremo Tribunal Federal, antes da posse do ministro Luiz Fux. E agora, então, o ministro Luiz Fux deu o voto de Minerva, ele desempatou e acabou resultando esse julgamento recurso extraordinário em 6-5 pela aplicação do artigo 16 da Constituição Federal e, portanto, que a lei da ficha limpa, entre aspas, eu gostaria até de ressaltar essa lei da ficha limpa, entre aspas, se aplica tão somente para as eleições de 2012. E eu diria, Leandro, que a lei da ficha limpa, entre aspas, porque não é exatamente isso na técnica, né? Não se pode dizer que é uma lei da ficha limpa. Eu vou te dar um exemplo. Essa lei criou novas hipóteses de inelegibilidade e uma delas, para você que é advogado, eu sou advogado também, uma das hipóteses de inelegibilidade criada para essa lei é que o profissional que é excluído do órgão de classe por infração ética, ele fica inelegível. Então eu vou te dar um exemplo nosso da advocacia, que é o seguinte: a pessoa que não paga anuidade um ano, o advogado que não paga a anuidade da OAB por um ano, ela comete falta ética. Se ela não pagar o segundo ano, ela comete uma segunda falta ética. E o advogado que não paga a anuidade da OAB por 3 anos, esse advogado não só comete falta ética, como a sanção para ele é a exclusão
da OAB. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte: um advogado que deixa de pagar a sua anuidade por 3 anos na OAB é excluído da OAB e fica inelegível por 8 anos. E a gente não pode dizer que um advogado que deixa de pagar a anuidade por alguma razão é ficha suja. Então, tem alguns temperamentos que nós temos que fazer a respeito dessa chamada, entre aspas, lei da ficha limpa ou lei da ficha suja. A gente tem que usar essa denominação porque ela ficou conhecida do grande público como lei da ficha limpa. Mas não é bem por aí o caminho dessa lei, que é a Lei Complementar 135 de 2010. Alexandre, qual a sua ideia? Isso foi um erro do legislador? Foi um equívoco do legislador? Qual foi a amplitude, o intuito do legislador ao montar uma lei que é tão equivocada em certos aspectos? Veja, também uma outra coisa que é importante da gente ressaltar e deixar bem claro, que também está pela mídia aí, colocado da seguinte forma: quem critica a lei da ficha limpa é contra a moralização dos costumes políticos. E quem é a favor da lei da ficha limpa e não critica a lei da ficha limpa é um super-herói. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nenhuma lei, por melhor que ela seja, por mais bem intencionada que ela seja, ela está imune a críticas. Qualquer lei, Leandro, você sabe disso, você é advogado como eu sou, qualquer lei ela está sujeita às críticas, e é importante que ela esteja sujeita às críticas, porque isso aperfeiçoa a própria aplicação da lei. Então, a lei da ficha limpa, o que eu diria? Tem pontos positivos dela? Sem dúvida nenhuma, mas também tem pontos negativos, tem pontos criticáveis, tem pontos discutíveis. Um dos pontos discutíveis que eu colocaria é justamente que essa lei, ela acabou tratando igualmente os desiguais. Então, ao mesmo tempo que um traficante fica inelegível ao ser condenado por 8 anos, o advogado que não paga o OAB por 3 anos fica inelegível também por 8 anos. Ou seja, são situações completamente distintas e que têm o mesmo tratamento legal. Então, essa é uma das críticas que a gente pode fazer a respeito da lei da ficha limpa. Agora, houve avanços? Houve. Eu posso te apontar um para também não ficar só como crítico. Um dos avanços que eu apontaria para você é que a lei da ficha limpa, ela acabou com aquela história do deputado, do senador, que ia ser acusado, ia ser processado perante o Congresso Nacional e renunciava para escapar justamente da inelegibilidade. Agora, com a lei da ficha limpa, a pessoa que renuncia, o mandatário que renuncia ao seu mandato, para escapar do processo de cassação, fica inelegível por 8 anos. Então, tem vantagens e tem críticas que podem ser feitas a respeito dessa lei. Sim. E a decisão do STF, ela foi correta, pelo menos do ponto de vista constitucional, mas parece que isso trouxe para a sociedade uma certa comoção, não? Pois é aquela história da opinião pública ou da opinião publicada, né? Então, também a respeito da lei da ficha limpa, o que se diz é que ela foi aprovada, ela foi apresentada, é um projeto de iniciativa popular, que foi apresentada por mais de 1 milhão de assinaturas de populares, da população de eleitores que chancelaram essa iniciativa popular. Agora, por outro lado, Leandro, já que o argumento é de número, eu poderia dar o seguinte número para você: mais de 10 milhões de eleitores votaram naqueles, aspas, ficha suja, aquelas pessoas que são consideradas ficha suja. Então, se nós formos também pela vontade do povo, pela vontade do eleitor, nós temos de um lado 1,5 milhão de eleitores que assinaram aí e apresentaram esse projeto, assinaram esse projeto de iniciativa popular. Por outro lado, nós temos mais de 10 milhões de eleitores que ao longo do Brasil, na última eleição de 2010, votou nos denominados ficha limpa, nos denominados ficha suja. Então, essa questão isso foi muito colocado também nas discussões do Supremo. Um deles foi o ministro Marco Aurélio, outro foi o ministro Gilmar Mendes, dizendo que o Supremo não pode ficar preso, atado à opinião pública ou à opinião publicada. Sim. Nós temos alguns limites constitucionais e esses limites devem ser observados. Na minha opinião, artigo 16 da Constituição Federal fala que a lei que alterar o processo eleitoral não pode ser publicada senão 12 meses, 1 ano após a sua vigência, que não foi o que aconteceu ano passado. A lei da ficha limpa 135 de 2010, ela foi publicada no dia 4 de junho de 2010 e já começou a ser aplicada a partir de julho
para as eleições que se iniciaram, já com as convenções partidárias, no dia 10 de junho. Sim. Quer dizer, uma semana depois já começou a ser... Um completo equívoco. Quer dizer, né, você muda as regras do jogo, né? Sem dúvida. E acaba aí com toda uma ideia de responsabilidade jurídica. Né? Segurança jurídica. Segurança jurídica, mais ainda. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor, desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régis Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. Olá, eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana. Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Hoje temos o prazer de receber aqui no nosso programa o Dr. Alexandre Rolo. Entre outras coisas, o Dr. Alexandre é um proeminente advogado na área de direito eleitoral e, além de tudo, tenho o prazer de dizer que ele é meu amigo e, por isso, eu chamei aqui para discutir um pouquinho a respeito da questão do ficha limpa, que recentemente foi julgado pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Dr. Alexandre, a questão do ficha limpa, no que concerne a ideia de que o indivíduo, sem uma decisão transitada em julgada, abdica dos seus direitos eleitorais. Isso é algo democrático? Vamos esquecer com a nossa Constituição, vamos chamar algo anterior a isso, os nossos direitos mais básicos. Há democracia nesse sentido? Porque a vontade do povo não há de prevalecer. E se o povo quer votar num ditador, ou até mesmo em um insano, o povo não merece ser atendido? Eu entendo que sim, Leandro. Eu acho que a lei da ficha limpa, um dos pontos, como eu já havia dito no bloco anterior, ela tem muitos pontos elogiáveis, sim, mas também tem pontos criticáveis. Um dos pontos objeto de crítica, um dos pontos criticáveis é justamente esse, são essas inelegibilidades que vieram a partir de decisão proferida por órgão colegiado. Eu quero deixar claro que eu sou completamente a favor da questão dessa legislação da ficha limpa, entre aspas, como você bem disse. Mas a gente não pode deixar de desconsiderar que a vontade popular, em tese, deveria ser maior do que qualquer lei. Sim, não é isso? É o princípio da soberania popular, inclusive. Sim, justamente. Federal. Sim, e ademais é o princípio primeiro da nossa democracia. Sim. Não é que, historicamente falando, como a gente entender isso num aspecto mais odierno, num aspecto mais moderno? Porque, efetivamente, o legislador está dizendo, olha, você, eleitor, não tem capacidade para mensurar se o indivíduo que você está votando é uma pessoa, vamos dizer assim, minimamente capacitada a exercer um cargo eletivo. Na verdade, é o Estado tentando tutelar a vontade do eleitor, como você colocou. Não é isso? Nesse ponto, a gente tem que criticar realmente, porque cabe ao povo decidir realmente se vota no A, se vota no B, se vota no C. A vontade do povo, como você disse, há de prevalecer, é o princípio da soberania popular. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, diz justamente isso, né? Você sabe melhor do que eu, todo o poder emana do povo. E é uma questão que você falou que você não é contra a lei, acho que ninguém é contra. Isso o próprio ministro Gilmar Mendes, que foi relator desse último recurso extraordinário que terminou julgado por 6-5,
ele mesmo diz, ele fala, olha, ninguém em sã consciência é contra a lei da ficha limpa e os seus propósitos. Agora, há pontos que são realmente criticáveis. Um deles, como você havia perguntado, é essa questão da condenação sem trânsito em julgado. Mas no Brasil, os processos não transitam em julgado nunca. Vamos mudar. Eu concordo. Vamos aparelhar o Estado. Vamos aparelhar o Estado, vamos mudar o Código de Processo Civil. Sem dúvida. Vamos mudar o Código de Processo Penal. Vamos eventualmente reduzir o número de recursos para que os processos transitem. Eu tenho medo quando se fala em reduzir o número de recursos, porque os nossos recursos não são equivocados. Nós não vivemos num país. Porque para quem está em casa, às vezes e eu acho que com o anteprojeto do Código de Processo Civil, eu acho que isso veio muito à mídia, até pela pessoa do ministro Fux agora, mas nós temos que deixar uma coisa muito clara para a sociedade. O número de recursos no Brasil não é extraordinário. Pelo menos, do meu ponto de vista, eu milito na Justiça Civil, ele não é extraordinário. O tempo que o Estado demora para dar a resposta a esses recursos é inadmissível. Sim, sim. E outra coisa importante, o principal cliente do judiciário é o próprio Estado, né? Que é uma vergonha. São os órgãos públicos, são os estados. Então, na verdade... A quem interessa, né? Pois é. Aí, na verdade, o que se faz? Aí nós criamos, então, inelegibilidades por decisão proferida por órgão colegiado. Então, se você tem uma condenação, ou se eu tenho uma condenação ainda sem... Às vezes administrativa. Eu fico inelegível, eu fico sem poder disputar a eleição, eu fico privado da minha cidadania passiva, que é o direito de ser votado, que é um princípio, é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Isso realmente é muito preocupante. Eu via hoje, vindo para o escritório, o anúncio de que o Ziraldo foi condenado numa ação lá no Paraná. Poxa, alguém tem dúvida de que o Ziraldo é uma das pessoas mais honestas do nosso Brasil? É complicado. Acho que ninguém tem dúvida. Imagina, o Ziraldo, a partir desse momento, não pode Fica inelegível. Ele está condenado por um órgão colegiado. Sim. Porque um dos equívocos também a respeito dessa lei da ficha, da chamada lei da ficha limpa, é que se debate a lei da ficha limpa com base em nomes. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas e aquele lá? Aí todo mundo fala, não, realmente esse aí tem que ser excluído da vida pública. Mas a lei, como você sabe, ela é abstrata, ela é geral. A gente não pode pegar situações de aplicar, sem dúvida. Que é mais conhecido, que é mais mal falado e falar, eu sou a favor da ficha limpa. Dúvida. Porque esse político mal falado tem que ser afastado. Nós não podemos generalizar. Não podemos. Doutor Alexandre, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, não se esqueça. Ingresse lá no nosso site, iidc.org.br, esteja conosco pela internet e compartilhe as suas ideias. Sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor. Desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régis Oliveira, presidente do nosso Instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. Olá, eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana. Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal. Olá, retornamos no terceiro e último bloco do Conexão Legal. Hoje discutindo um pouquinho a respeito do projeto do Ficha Limpa e também da recente decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de aplicar a lei do Ficha Limpa somente
um ano após a sua publicação, que aliás começa agora, né? Depois de junho de 2011. Foi 4 de junho de 2010, então a partir de 4 de junho de 2011 ela já tem plena aplicação. Ou seja, para as próximas eleições, até mesmo as eleições que se derem no caminho disso, no caso eleições suplementares, é verdade. Ela será tida como baliza. Sua aplicação, sim. E qual é a expectativa, pelo menos dos advogados eleitorais, para essa lei? Vão trazer mais clientes? Olha, nós tivemos essa expectativa já em 2010 e, na verdade, a gente não viu essa aplicação da lei da ficha limpa. Foi aplicada, como a gente está discutindo desde o primeiro bloco, já em 2010, mas isso, o volume de processo não foi tão grande assim. Não. Eu não tenho dados estatísticos, mas eu acho que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, foram por volta, não chegaram a 100 casos de ficha de aplicação dessa lei. Me diga uma coisa, Alexandre, a manifestação após o pleno que decidiu a questão da ficha limpa no Supremo Tribunal Federal, no que tange ao ministro Lewandowski, que é o então presidente do Superior Tribunal Eleitoral, foi no sentido de que somente as candidaturas que ingressaram com recurso no Superior Tribunal Eleitoral iriam se beneficiar da decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual a sua colocação? Porque eu acho que isso é no mínimo antijurídico. Mas porque é uma questão técnica, na minha opinião. Não, porque as pessoas não se beneficiaram, mas a lei também não valia. Mas aí o problema é que nós teríamos um caso aí, porque cada candidatura é objeto de um processo de registro de candidatura. Sim. Então, esse registro foi cassado. Então nós temos processos específicos. Em alguns casos, esses processos já podem ter o trânsito em julgado. E aí o que acontece? Ainda que a decisão do Supremo posterior lhe seja benéfica, nós temos, na verdade, casos... E é a caso da preclusão. Ocorreu o trânsito em julgado, aí você tem a preclusão máxima da coisa julgada. Então, para esses casos, realmente, essa decisão do Supremo não se aplica, porque a pessoa deixou de recorrer, transitou em julgado em deferimento do registro da sua candidatura, e aí não tem mais como salvar. Agora, para aqueles casos ainda sub júdice, quer no Tribunal Superior Eleitoral, quer no Supremo Tribunal Federal, que é o caso, por exemplo, do senador Jader Barbalho. É um que já tinha sido julgado ano passado, em 2010, terminou o julgamento em 5-5, mas ele ainda apresentou um outro recurso no Supremo e não transitou em julgado. Então, essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, até por uma questão de isonomia, também vale para o caso do Jader Barbalho, porque ele ainda estava com o processo dele sub júdice, discutindo justamente o registro da candidatura dele, se aplicava a lei da ficha limpa ou se não aplicava. Sim. Agora, uma questão pessoal. Qual é o seu posicionamento, a sua ideia, pelo menos de futuro, após essa legislação? Nós sabemos que é uma legislação que tem seus prós, seus contras, mas qual a sua ideia pessoal a respeito disso? Como vai ser efetivamente o resultado dessa legislação para as próximas eleições? Para responder essa sua pergunta, Leandro, eu vou plagiar aqui o ministro Ricardo Lewandowski, que em recente solenidade no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ainda antes desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, quando perguntado a respeito da expectativa dele, ele disse o seguinte: independentemente do resultado do Supremo, que ainda não havia sido julgado, a lei da ficha limpa veio para ficar, veio para melhorar os costumes políticos do Brasil, e é assim que eu penso também, porque independentemente da aplicação em 2010 ou a partir de 2012, o fato é que hoje a população discute e fala muito a respeito de ficha limpa, ficha suja. Então os eleitores mais esclarecidos, independentemente da existência da lei, esses eleitores vão procurar saber o histórico, os antecedentes do seu pretenso candidato antes de votar. Então só essa discussão que foi trazida pela lei da ficha limpa já é muito importante para a moralização dos costumes políticos brasileiros. E até mesmo para uma mudança efetiva na nossa sociedade, né? Sim, também acho. Eu acho que o fato dessa decisão recente do Supremo por 6-5, a vida continua. O mundo não terminou com essa decisão. Tinha muita gente que pressionava, muitas pessoas, a população, muitos setores da sociedade organizada pressionavam como se esse julgamento fosse acabar com o mundo terminaria. Não foi nada disso. Foi um julgamento sereno, foi decidido por 6-5, que seja. Não se aplicou essa lei em 2010, mas a partir de 2012 vai se aplicar. Um outro ponto nós vamos discutir. A vida continua, a moralização dos costumes políticos, na minha opinião, já houve, já se discute bastante isso entre os eleitores, e é isso que é importante.
Doutor Alexandre, eu gostaria de lhe agradecer pela entrevista no nosso Instituto. Muito obrigado. Leandro, eu que agradeço a oportunidade e sempre que você precisar, estou à disposição, você que é um amigo nosso e é uma liderança da nossa advocacia. Muito obrigado. Em nome também do nosso presidente, Régio Oliveira, eu gostaria de lhe agradecer. Você de casa, meu muito obrigado também por ter estado conosco em Conexão Legal. E não se esqueça, se você tem dúvidas ou sugestões a respeito desse nosso programa, ingresse lá, iidc.org.br. Ou se você também perdeu a primeira parte, a segunda parte, ingresse no nosso canal no YouTube e também pelo Twitter. Porque todas as quintas-feiras, das 9h30 às 11h30, eu estou ao vivo no Twitter, que está aqui embaixo, que você pode acessar e discutir com a gente um pouquinho de política, um pouquinho de direito. Você é nosso convidado. Muito obrigado, até a próxima semana em Conexão Legal. Sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor. Desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régio Oliveira, presidente do nosso Instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. Olá, eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana. Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal. Sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor. Desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régio Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. Olá, eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana. Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal.